A palavra de Deus para nós hoje está em Mateus 7, do 24 ao 27. Jesus aqui fala de dois construtores, um que construiu sua casa na rocha e o outro que construiu a sua casa na areia. E a Bíblia diz que Jesus falando aqui, ele começa dizendo que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. A diferença do que constrói na rocha e na areia está aqui, logo nesse comecinho. E quando ele fala do que construiu na areia, ele fala que todo aquele que ouve as minhas palavras não as cumpre, e ele comparou ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. Então ele começa falando de escutar a palavra e praticar a palavra de Deus. A diferença está aí, no que escuta e pratica, e no que escuta e não pratica a palavra de Deus. Todas as vezes que acontece alguma coisa na nossa vida, que nós temos a opção de praticar a palavra ali dentro daquele contexto ou não praticar, ali nós estamos construindo nosso alicerce. Se nós praticamos, nós colocamos uma pedra no alicerce da nossa casa. Se nós não praticamos, se nossas atitudes forem como a de todo mundo como todo mundo faz, nós estamos construindo na areia. E é engraçado que Jesus fala, né, que veio a chuva, correu os rios, assoprou os ventos e combateram as duas casas. Aconteceu a mesma coisa para as duas casas. A tempestade veio para os dois construtores. Um ficou de pé, o que construiu na rocha, e o outro foi embora a casa. Foi grande a sua ruína. Eu fico pensando que ser cristão é muito mais do que ter um nome de cristão. Ser cristão é construir essa casa na rocha que é Jesus, que é a palavra de Jesus. Esse é o cristão genuíno, verdadeiro. É um pequeno Cristo, é alguém que parece com Jesus, é alguém que ama como Jesus ama, é alguém que perdoa como Jesus perdoa, é alguém que age certo como Jesus agia, é alguém que faz o que é correto, como Jesus fez. Ele fez para nos ensinar a agir como ele agia. E aquele que tem opção de viver e praticar a palavra de Deus e opta por viver e escolher o caminho mais fácil, andar nos caminhos como diz o seu coração, como manda o seu coração, como todo mundo faz como todo mundo faz. Não há diferença entre ele e um que não serve a Deus, um que tem o nome de cristão e um que não serve a Deus, que não anda com Deus, que não vive com Deus, que não pratica a palavra de Deus. Ele opta por viver como todo mundo vive, para agir como todo mundo age, para fazer como todo mundo faz. Ele está praticando a sua casa, alicerçando sua casa na areia. E quando vem a tempestade, essa casa não vai parar de pé. É uma escolha nossa de dia a dia. Essa construção é feita dia após dia. Cada momento que você tem de praticar a palavra de Deus, cada oportunidade que você tem de praticar a palavra de Deus, e você deixa de praticar e faz como todo mundo faz, você está construindo a sua casa na areia. E quando você pratica a palavra de Deus, é uma pedra que você está colocando no seu alicerce. Aí sim vai vir a tempestade para as duas casas, para os dois construtores. As lutas, Jesus está querendo nos ensinar que as lutas vêm para todo mundo.
para o que faz, constrói na rocha e para o que constrói na areia. A luta vem para os ricos e para os pobres, para os cristãos e para os não cristãos, para aqueles que são de verdade, para aqueles que vivem uma mentira, com o nome verdade, querendo que passar por verdadeiro. As lutas vêm para todos nós, mas a diferença vai ficar aqui, quando nós optamos por obedecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, a nossa casa vai ficar de pé, não vai ruir, não vai vir abaixo. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa caminhada com Deus? Essa é a nossa reflexão de hoje. Como que nós estamos construindo a nossa casa nesse dia a dia? Que nós temos colocado nos nossos alicerces dia após dia? Areia ou pedra? Palavra praticada ou palavra só que ouve e não pratica? É um insensato, Jesus chamou. Deus fala conosco nessa manhã, para que nós tomamos uma posição diante dele, de ser obedientes à sua palavra, de vivermos e praticarmos a palavra dele na íntegra. As pessoas dizem que isso é difícil, não, gente. Difícil é viver uma farsa, difícil é viver debaixo da mentira, do engano, pessoas que enganam a si mesmo, dizendo que são cristãos, mas não vivem como um pequeno Cristo, não praticam o que Jesus ensinou. Isso não é ser cristão. Jesus chama a nossa atenção hoje, nessa manhã, para a gente rever nossos valores e olhar para nós mesmos e perguntar para nós mesmos: eu estou praticando a palavra? Eu estou construindo a minha rocha? Onde? Onde está o meu alicerce? Como está o meu alicerce? Ele está firme ou ele está em cima da areia? Porque as lutas virão, mas ficará de pé aquele que está sobre o alicerce. Que Deus tem compromisso com a sua palavra e não com o homem. Então, aquele que anda dentro da sua palavra, Deus o sustentará no dia da angústia, no dia da tempestade, no dia do vento forte. O Senhor estará com ele, segurando nas suas mãos, para que ele não caia. Deus, é essa palavra de Deus para nós hoje, que nós venhamos a fazer uma análise de nós mesmos e voltamos para o encontro do Senhor, a prática da palavra e viver dentro dessa palavra em nome de Jesus, porque vale a pena. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você reflita nela. E se você desviou-se um pouquinho da palavra, volta para dentro dela, volta a colocar suas pedrinhas no seu alicerce, para que Deus te sustente no dia da angústia, para que o Senhor te segure nas mãos nos dias maus dessa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor renove a sua fé, a sua força, que o Senhor te sustente na sua presença e te dê graça para praticar a palavra dele todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração.